Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Olha só, estamos com o projeto Pregação Expositiva Sequenciada de toda a Bíblia. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia agora com amor, reverência e fé e abri-la em Mateus capítulo 5, versículo 9. Leremos a Santa Palavra de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito Pai, nesse momento a Tua palavra foi aberta, lida, será explicada e aplicada ao nosso coração, que as palavras benditas de Jesus pronunciadas naquele morro há centenas e centenas de anos atrás possam oferecer ao nosso coração paz, conforto e, sobretudo, salvação para a glória do Senhor, em nome de Jesus, nosso Deus, nosso Rei e Salvador. Amém. Meus amigos e minhas amigas, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Vamos dividir a nossa mensagem hoje em duas partes. A primeira, os pacificadores. Nesse ponto, entenderemos o conceito bíblico de paz. Jesus como o único que é e tem a paz para nos dar. E a segunda parte, trataremos do termo filhos de Deus. Nesse ponto, entenderemos que Jesus é, na história da redenção, o Filho de Deus e dá a todos os que o recebem o poder de serem feitos filhos de Deus e, portanto, como consequência, pacificadores. Para ampliar o nosso entendimento desses dois pontos que vamos trabalhar, pacificadores e filhos de Deus, veremos essa bem-aventurança em seu contexto anterior e posterior na pessoa e na obra de Jesus. A verdade central da minha pregação hoje para você é que pacificador não é uma qualidade humana, mas espiritual, como consequência do novo nascimento. Novo nascimento que ocorre na vida da pessoa, primeiramente quando ela ouve a palavra de Deus, e esta é aplicada no coração pelo Espírito Santo, e como consequência, ela se arrepende, confessa os seus pecados e passa pelo batismo nas águas, e pela presença do Espírito Santo em seu coração, ela passa a viver uma vida de comunhão espiritual com Deus, produzindo os frutos graciosos de Deus. Vivendo assim, são chamados filhos de Deus aqui na terra e também no céu, porque o próprio Cristo afirmou: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Existem aproximadamente 430 referências à paz em toda a Santa Bíblia. O nosso Deus é Deus de paz e, portanto, seu santo livro fala muito de paz. A paz apresentada na Bíblia é diferente da paz entendida e buscada pelas pessoas do mundo. A paz bíblica, ela tem três sentidos básicos. O primeiro, paz no sentido de reconciliação do pecador com Deus através do ministério redentivo de Jesus Cristo, como escreveu Paulo aos Romanos e também aos Coríntios. O segundo sentido é paz no sentido de ordem e harmonia nos relacionamentos entre as pessoas. O terceiro sentido é paz no sentido de segurança e confiança em Deus em todas as situações da vida. Essa paz bíblica que vem de Deus é totalmente diferente da paz do mundo. Isto é fato aqui
na nossa bem-aventurança. O mundo busca uma paz pela ausência da guerra e conflitos. A paz de Deus é mais que isto, muito mais. É uma paz completa que expressa um relacionamento restaurado entre o homem e Deus e, consequentemente, entre o homem e os outros homens. Essa é a verdadeira paz que Deus oferece ao pecador na sua palavra. É exatamente esse o sentido do termo pacificador em nossa bem-aventurança. Nesse sentido, ser um pacificador significa revelar aos outros, em qualquer circunstância da vida, pela própria vida do Filho de Deus e pela palavra de Deus, a salvação de Deus por meio de Cristo, o Salvador. Ser pacificador, meu amigo, não é o mesmo que ser pacifista. Os pacifistas são aqueles que pertencem a qualquer movimento humanista que promove o pacifismo. Eles procuram solucionar o problema das guerras e dos conflitos existentes entre os homens e as nações e fazem muitas campanhas pela paz nesse sentido. Mas nunca, nunca conseguirão solucionar o problema. O homem pecador não consegue resolver o problema do pecado, seja na sua raiz ou em qualquer uma de suas consequências. Por natureza, o homem é inimigo tanto de Deus quanto dos outros homens. Ele perdeu a paz com Deus e, por consequência, perdeu também o convívio pacífico com os homens. O apóstolo Paulo, servo de Deus, escreveu que os homens têm os pés velozes para derramar sangue e desconhecem o caminho da paz. Romanos capítulo 3. A verdade, minha querida amiga, é que o homem só pode encontrar a verdadeira paz em Deus, no verdadeiro Deus, o Criador e o Redentor. Ser pacificador não significa promover uma paz barata. Essa paz barata é aquela que não está ligada à retidão moral. Não leva em conta os santos mandamentos da lei de Deus e nem visa a glória de Deus. É uma paz motivada por interesses egoístas. Você certamente está lembrado que nos anos 70, por exemplo, muitos gritavam e exigiam paz e amor, e ao mesmo tempo estavam mergulhados nas drogas e na prostituição. A paz e o amor que eles queriam eram tão somente a liberdade para viver na prática de toda imoralidade. A mesma coisa nós vemos hoje na nossa sociedade. Para Jesus, os pacificadores são aqueles que também são limpos de coração, como ele pregou nas bem-aventuranças, são os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, os que são mansos e os que são humildes em seu espírito. Pacificadores para Jesus são aqueles que promovem a paz, levando em conta os mandamentos da sagrada lei de Deus. A busca pela paz e pela santificação caminham de mãos dadas na vida do cidadão do reino dos céus, disse a carta aos Hebreus no capítulo 12. Os pacificadores são aqueles que já foram reconciliados com Deus por meio de Cristo. Sabemos que pela desobediência de Adão, perdemos a paz que existia entre o homem e Deus antes da queda. O pecado separou o homem de Deus e fez com que nos tornássemos inimigos de Deus. Todo ser humano é, por natureza, filhos da ira e da desobediência, diz o Novo Testamento. E para sair dessa condição de rebelião, Deus tomou todas as providências, enviando a essa terra seu Filho, Jesus Cristo. E ele veio e viveu uma vida justa, santa e sem pecado, e morreu na cruz, no lugar do homem condenado. E Jesus fez isso reconciliando o homem com Deus. Somente quando o homem cair de joelhos, reconhecendo sua impotência e incapacidade de salvar a si mesmo,
e reconhecer a sua incapacidade de restaurar as coisas ao seu redor e se entregar a Deus, entregar todo o seu ser a Deus, pedindo-lhe perdão e restauração do seu coração, ele será uma nova pessoa, uma pessoa com paz e com a paz de Deus, e será naturalmente um pacificador entre os homens. Reconciliados com Deus e capacitados pelo Espírito Santo, os pacificadores são aqueles que promovem a paz entre os homens, visando sempre a glória de Deus e o bem-estar do seu próximo. Toda a vida do crente é direcionada a esse propósito, a glória de Deus e a harmonia entre as pessoas. Se eles promovem a paz, é para que Deus seja sempre glorificado. Eles serão chamados filhos de Deus. Serão filhos de Deus, disse Cristo em sua pregação. Os pacificadores são felizes, porque somente eles serão chamados filhos de Deus. Essa é a mais gloriosa verdade dentre todas as verdades a esse respeito encontrada na palavra de Deus. É uma das mais gloriosas promessas de Cristo para os súditos do seu reino. Serem chamados filhos de Deus. Que privilégio, meu amigo! Em todo o Novo Testamento existem duas palavras que são usadas para expressar o nosso relacionamento como filhos de Deus. Uma tem o sentido carinhoso de filiação e a outra o sentido de dignidade, de honra. Jesus está tratando desse segundo sentido aqui, dignidade e honra. Sermos chamados filhos de Deus significa que fomos chamados para pertencer à família de Deus. Que honra, meu amigo! Por causa de sua paz, por causa da paz de Cristo, Deus fez de nós seus filhos amados. Deus nos reconciliou por meio de Cristo e nos colocou numa posição de honra e dignidade sem merecermos. Por isso, toda a glória é dele e para ele. Na posição de filhos de Deus, somos também herdeiros de suas bênçãos aqui na terra e eternamente ao seu lado em seu reino. Paulo expressa essa verdade em Romanos 8 da seguinte maneira: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com ele, e se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Com essa posição de filhos e herdeiros do reino de Deus, não significa que estamos livres do sofrimento nesta vida. Paulo diz que sofremos, mesmo sendo filhos de Deus. Cristo garante que podemos até ser perseguidos por promover a paz de Deus neste mundo. No entanto, na posição de filhos de Deus, temos a certeza de que o nosso Pai Celestial manifesta seu cuidado para conosco durante toda a nossa vida aqui na terra e nos garante a herança da glória eterna. Isso é de fato, meu amigo e minha amiga, uma grande bênção, uma grande felicidade para todos aqueles que são chamados filhos, filhas de Deus. Além dos privilégios que temos como filhos de Deus, temos também a responsabilidade de imitar o nosso Pai e cooperar com Ele na promoção da paz entre os homens. Nosso Deus é Deus de paz e fez a paz conosco por meio de Cristo. Como seus filhos, precisamos refletir em nosso caráter e conduta as mesmas virtudes do nosso Pai Celestial, especialmente a paz, a salvação. Deus usa seus filhos para promover a paz entre os homens, a fim de que outros também se tornem seus filhos. A verdade é que nem todos desfrutam da felicidade de serem filhos de Deus,
Isto mesmo, aqueles que não têm Cristo, que não nasceram de novo e vivem na prática do pecado, não participam da grande bênção de serem chamados filhos de Deus, diz a carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 10. Eles são filhos somente no sentido da criação, mas não da redenção, porque não passaram pelo novo nascimento. É necessário o novo nascimento. Jesus disse em João capítulo 3, é necessário nascer de novo, porque se não nascer de novo, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Eles necessitam ser reconciliados com Deus por meio de Cristo. Necessitam nascer de novo pelo poder e obra do Espírito Santo, para então se tornarem filhos amados de Deus. É Deus quem realiza na vida deles esta obra, para que o seu nome sagrado seja glorificado. E ele, Deus, faz isso usando seus filhos, sua igreja, os elementos graciosos da redenção como instrumentos da comunicação de sua paz. Quando o homem perdido, após ouvir a palavra de Deus, cair de joelhos e receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, confessando seus pecados, aí sim, ele será reconciliado com Deus e se tornará um instrumento de sua paz, de sua salvação. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Atenção um pouquinho. Quando olhamos para o contexto anterior e posterior dessa nossa bem-aventurança, vemos que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus e pacificador. Todos os 4 evangelhos falam sobre Jesus como o Filho de Deus no contexto da redenção. Especificamente aqui em Mateus, o vemos, além de rei, Filho de Deus, pacificador, promotor da paz. A genealogia de Mateus 1 aponta para essa verdade, quando inicia com o termo genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E quando termina falando assim, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Essa expressão é bem interessante porque revela que Jesus foi gerado e nasceu não por um processo de coabitação humana, mas pela obra de Deus mediante a presença do Espírito Santo em Maria. Essa expressão ganha amplitude nos versículos posteriores, 18 a 25 ainda de Mateus 1, quando Mateus relata que Maria e José não haviam coabitados. Maria ficou grávida, de fato, pelo Espírito Santo de Deus. Ele veio de Deus, Cristo veio de Deus, do alto, do reino eterno, para esse mundo, para estabelecer a paz entre Deus e os homens. Nesse mesmo relato, Mateus, registrando as palavras do anjo, e este, citando Isaías, disse que Jesus seria chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías 7,14. Na unidade messiânica de Isaías, capítulo 1 ao 12, o profeta Isaías fala do Messias como o príncipe da paz, no capítulo 9, versículo 6. Jesus é o nosso Deus da paz, que veio para nos dar a paz eterna, e nos fazer seus filhos eternos. Logo no capítulo 2 de Mateus, temos o registro de 2 reis, isto mesmo, 2 reis, o rei Herodes, que sempre foi considerado um dragão por sua violência e homem de guerra, e que mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. E temos também, nesse capítulo 2, o nascimento do rei Jesus, na cidade de Davi, em Belém, num estábulo no meio de animais. Ele é chamado de Cordeiro de Deus, por João Batista, seu primo, e foi visto por Isaías como um cordeiro mudo, indo ao matadouro sem abrir a boca. Essa imagem de um cordeirinho mudo no matadouro é vista em Jesus,
desde o momento em que foi traído por Judas e preso violentamente pelos soldados do sinédrio judeu daquela ocasião. Ali, Jesus não abriu a boca, como aquele cordeiro dito por Isaías no capítulo 53 de sua obra. Mateus traz no capítulo 3 o novo nascimento pelo batismo nas águas, como consequência do arrependimento e da confissão de pecados e pela presença do Espírito Santo de Deus. Temos aqui então o registro das multidões vindo de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão para ouvir a pregação de João Batista, e elas se arrependiam e confessavam seus pecados e eram por ele batizadas nas águas. Temos também o batismo do próprio Cristo no Jordão, após Cristo se identificar com os pecadores. Após ser tido como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele é batizado de fato e recebe o Espírito Santo em forma de pomba, à vista de todos que ali estavam. E ouve a voz do Pai dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse relato nos leva a crer que o novo nascimento se dá pelo ouvir a palavra de Deus e, em consequência de sua operação no coração pelo Espírito Santo, vem o arrependimento dos pecados, a confissão e o batismo nas águas. Assim, somos reconciliados com Deus e somos chamados filhos de Deus e herdeiros do seu reino. Em seguida, Mateus 4, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e lá ele vive mais intimamente a comunhão com seu Pai, através do jejum durante 40 dias e 40 noites. O novo homem é mantido, é alimentado exatamente desse prato, dessa comunhão espiritual. Aqui está a força que evidencia a pessoa como uma nova pessoa, isto é, quando ela mantém íntima comunhão espiritual com Deus e realiza a sua obra, como aconteceu com Cristo ao deixar o deserto. No final do capítulo 4, Jesus começa a chamar seus discípulos e diante deles realiza a obra de Deus, obra da pregação, do ensino e da cura com libertações. Após pregar o seu famoso Sermão da Montanha, registrado aqui, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus realiza uma série de 10 milagres, Mateus 8 e 9. Milagres de todas as naturezas, apaziguando o coração daqueles sofredores. Seus milagres eram acompanhados do seu perdão e de sua salvação, e o sofredor geralmente se tornava seu seguidor. Após esses milagres registrados nos capítulos 8 e 9, Jesus chama seus discípulos, dá a eles sua autoridade e os envia com recomendações específicas, pontuais, a realizarem a sua obra. Jesus enfatizou que eles estariam no meio de lobos furiosos e violentos, que não queriam saber de viver uma vida de ovelhas. Entre essas recomendações está aquela que diz assim: e em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Mateus capítulo 10. Em outras palavras, meus amigos, quem rejeitar a paz redentora de Deus, preferindo viver seus conflitos e guerras, serão eliminados no juízo final de Deus. Jesus, em sua mais alta demonstração de Filho de Deus e pacificador, ele convida todos
os que estão vivendo a grande tensão e sobrecarregados do peso do pecado a irem a Ele. Que Ele, somente Ele, os aliviará. Disse o Mestre: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11. Jesus é a imagem exata da paz, quando, nos momentos mais difíceis de sua vida, não buscou fazer a própria vontade e nem usou de violência física ou outro tipo de violência, mas manteve a postura de filho de Deus, pacificador. Essa bela postura de Cristo é vista naquele grande conflito ocorrido no deserto, quando ele é tentado pelo diabo, mas mantém sua dignidade de filho de Deus, obediente a Deus, o Pai. Essa bela postura de Cristo como filho de Deus pacificador é vista também nos embates, nos conflitos ali com os líderes religiosos, fariseus, saduceus, sacerdotes, escribas, anciãos e doutores da lei. Ele sempre manteve a sua postura de filho digno de Deus. Vemos também nos momentos finais da sua vida, quando foi traído por Judas, quando Pedro cortou a orelha do soldado, quando ele, Cristo, foi preso injustamente, quando foi esbofeteado e chicoteado, quando foi julgado e condenado injustamente, quando foi zombado pela multidão e pela cúpula dos judeus ao caminhar com a cruz em suas costas, quando foi pregado violentamente na cruz, quando foi escarnecido pelos soldados e quando foi zombado e rejeitado por um dos ladrões condenados. Em todo esse movimento, Jesus manteve a postura de filho digno de Deus, pacificador. E após tudo isso, veio o reconhecimento do Pai pela boca do centurião romano, que estava ali ao pé da cruz, observando atentamente todos os acontecimentos finais. Disse o centurião: verdadeiramente este era filho de Deus. Mateus capítulo 27. Ao ressuscitar, nosso Senhor apareceu várias vezes aos discípulos e às mulheres e saudou a todos eles e elas com a sua bendita paz, ou seja, com a sua salvação realizada. Em toda a sua história, vemos Jesus como Filho de Deus, a nossa paz e o pacificador dos homens. Meus amigos e minhas amigas, quando Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, ele está dizendo que os pacificadores são filhos de Deus hoje, pelo novo nascimento e pela vida de comunhão com ele, e será perfeito filho de Deus no paraíso restaurado. Ouçam bem essas palavras de Cristo, registradas no Apocalipse de João. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá mais, não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho.
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, eu quero humildemente, Pai, suplicar que olhes com misericórdia cada um de nós e nos conceda, Pai, a paz bendita do Senhor, isto é, a tua salvação, para sermos reconciliados contigo, salvos, nascermos de novo e vivemos a paz bendita do Senhor entre os homens. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que em Cristo nos deu a paz eterna. Que honra, Senhor, sermos chamados teus filhos. E que honra será no teu reino recebermos o emblema de filhos eternos e herdeiros do teu reino. Que tudo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nosso Deus, nosso Rei e Salvador. Amém.